Né? O que a gente tem que considerar, né, quando a gente pensa aí no indivíduo que tem diabetes, no caso aqui no nosso exemplo é o indivíduo com diabetes tipo 2, que vai fazer lá o exercício, e mesmo no diabetes tipo 1. Quer dizer, o que é importante a gente entender aí? Primeiro, que tipo de insulina que está sendo utilizado. Isso aí a gente sabe que no mercado, o que a gente tem aí? Diferentes tipos de insulina com diferentes tempos de ação. Então tem mudança lá na cadeia proteica e, consequentemente, o que você tem aí? Uma situação onde a gente tem as insulinas de curta duração, quer dizer, aquelas que vão ter um tempo de duração curto, vai fazer efeito rápido. Tem aquelas de efeito regular, né, um pouco mais prolongado do que as de curta duração. As que são são consideradas aí intermediárias, as que são lentas e as que são muito lentas. Então, automaticamente, o que a gente tem aí? Vários tipos de insulinas no mercado, e isso é importante a gente saber que tipo de insulina que está envolvida no tratamento desse indivíduo que a gente vai prescrever o exercício ou mesmo acompanhá-lo ou orientá-lo em relação à atividade física. Outra coisa que é interessante quando a gente pensa em relação aos antidiabéticos orais, que tipo de antidiabético está sendo utilizado no tratamento desse indivíduo e qual é o sítio de ação desse antidiabético oral. Que a gente sabe que no mercado que a gente tem aí medicamentos que vão lá trabalhar como anti-hiperglicemiante, quer dizer, não vai deixar a glicemia aumentar. Aqueles que são hipoglicemiantes, aqueles que vão fazer com que o pâncreas produza um pouco mais de insulina ou sensibilize os receptores de insulina nos diferentes tecidos para tentar diminuir a dosagem de glicose que está lá circulando no sistema. E também a gente tem aqueles que são glicose dependentes, que normalmente você vai ter a ação dele acontecendo a partir do momento que a gente se alimenta e aumenta a quantidade de glicose chegando no sistema. Então precisa entender que tipo de medicamento está sendo usado, qual é o sítio de ação desse medicamento e a relação que existe aí no risco de vir a ocasionar hipoglicemia lá durante ou após o exercício, ou muitos também, como esses que são glicose dependentes, normalmente a gente tem aí um baixo risco em relação a quadros de hipoglicemia. E também que tipo de exercício que a gente vai fazer. Então a gente já comentou anteriormente, né, em outros vídeos aí que a gente já postou, que normalmente aquele exercício que é cíclico, quer dizer, o exercício que as pessoas normalmente chamam aí de aeróbio, ele normalmente tem aí uma velocidade de diminuição na glicose que tem no sangue maior quando comparada à quantidade de glicose que vai ser removida do sistema, do sangue, quando a gente faz exercício, por exemplo, de musculação, exercício de fortalecimento. Então a gente sabe que dependendo do tipo de exercício, a gente já sabe que fisiologicamente qual a resposta que a gente vai ter. Então, de primeiro momento, é importante a gente levar isso em consideração, sempre pensando por questão de segurança, medir a glicemia antes de começar o exercício, levar em consideração qual o medicamento, aí, o antidiabético oral que está sendo utilizado no tratamento, se usa insulina, que tipo de insulina, em que momento de ação dessa insulina, tá? A refeição que a pessoa fez, né, a última refeição que foi feita, que tipo de nutriente que foi consumido, quer dizer, se consumiu carboidrato ou não. Isso é sempre importante para a gente saber qual vai ser o nosso comportamento ou a nossa atitude em relação a minimizar aí o risco de hipoglicemia e garantir que a pessoa tenha aí prazer em fazer o exercício e não ficar depois aí com mal-estar e querer desistir de continuar treinando ou fazendo o exercício.